Vamos no barzinho hoje no Happy Hour. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Olá, boa noite a todos. Sou o Dr. Gustavo Quadros, cirurgião bariátrico, e hoje nós estamos iniciando mais um Bari Live. Lembrando que esse Bari Live é uma atitude da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no intuito informativo, tanto para profissionais ligados à área da saúde, quanto para a população, a respeito dos mais diversos temas a serem abordados sobre cirurgia bariátrica pré, intra e pós-operatório. O tema de hoje é um tema extremamente interessante, que aborda a gravidez pós-cirurgia bariátrica, quando poderei engravidar e quais os cuidados a se ter em caso se engravide. E nessa semana, o tema do Bari Live foi proposto pelo Núcleo de Especialidades, associado à Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje participam do programa a ginecologista e obstetra, a doutora Clícia Quadros, graduada pela Faculdade de Medicina de Catanduva e também especialista em ultrassom ginecológico, e Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e membro titular e diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Primeiro, obrigado pela presença, é um grande prazer tê-los conosco. E o tema hoje é extremamente importante, relevante e interessante, né, para quem está nos assistindo, porque basicamente ele diz respeito a duas coisas. Primeiro, como que o emagrecimento pode atuar ou em benefício ou contra um possível emagrecimento, ou inclusive na fertilidade para as mulheres que querem engravidar e não conseguem. E outra, que é uma dúvida também frequente, com relação às modificações que a cirurgia bariátrica traz no corpo da mulher. É que muitas vezes a preocupação não é com o emagrecimento, mas também com a relação de que se vai alterar alguma coisa, se isso vai ter uma dificuldade maior no parto, se isso vai ter problemas maiores a serem causados na criança, etc. E isso tudo é que nós vamos abordar hoje. Então, primeiro eu já queria iniciar a pergunta já com a doutora Clícia, sobre uma pergunta, se a obesidade em si, de maneira geral, pode reduzir a fertilidade na mulher. Sim, a obesidade ela pode diminuir a fertilidade através de vários mecanismos, principalmente por alteração do eixo hormonal. Isso daí gera uma bagunça no ciclo menstrual da mulher. Às vezes ela não menstrua regularmente e isso daí atrapalha a fertilidade. Com relação aos órgãos reprodutores femininos, ovário, isso tem alguma consequência também da pessoa com obesidade e ter um dano ali no órgão reprodutor feminino? Relacionado à alteração anatômica ou qualquer alteração de órgão, ovário, útero, trompa, diretamente não. Indiretamente, hoje a gente sabe que a obesidade é fator de risco para câncer. Câncer ginecológico também, de ovário também. Porém, o que a obesidade acaba atrapalhando mais é na questão da fertilidade em relação ao eixo hormonal. E aí a paciente procura qualquer atendimento para perda de peso, consegue emagrecer, isso traz benefício para aquela mulher que quer ter uma dificuldade de engravidar e melhora a fertilidade depois que ela emagrece? Sim, depois que ela tem uma perda considerável de peso, dependendo do IMC dela, do grau que ela tem de ou sobrepeso ou de obesidade, ela tem um retorno da fertilidade, às vezes até muito rápido, ela tem uma melhora dos ciclos menstruais, significando indiretamente que o eixo hormonal dela está funcionando e ela está ovulando. Isso vem decorrente do emagrecimento propriamente dito. Da perda de peso. Que perca peso, né? Independente do que foi que gerou a perda de peso. E aí já vem uma primeira pergunta bem prática, que é uma pergunta que a gente estava discutindo há pouco com relação à própria paciente, que as pacientes elas vão procurar o cirurgião bariátrico, tem a indicação de cirurgia bariátrica, o Dr. Kaiser pode comentar sobre quantas vezes, inclusive, se comenta nas consultas pré-operatórias e o que é necessário para o paciente operar, quem já operou sabe todo o processo que passou com sua equipe, mas na hora que o paciente chega em você, que é uma coisa extremamente importante, definir um pouco qual técnica esse paciente realizou, porque isso pode, às vezes, ter influência, inclusive, na reposição ou no pré-natal que você vai fazer com a sua gestante. E a gente sabe que tem cirurgias que são mais exabsortivas, outras cirurgias que são mais restritivas,
Isso pode ter um impacto na absorção de nutrientes, no acompanhamento pré-natal. Mas na hora que você faz uma pergunta bem simples de rotina, você operou cirurgia bariátrica, ok, operei, e qual técnica? O que você observa que os pacientes comentam com você nesse momento da consulta? A maioria sabe ou não que tipo de técnica realizou? É o que estávamos conversando há pouco. A maioria sabe que ela fez a cirurgia para perder peso, que mexeu no estômago, mas ela não sabe falar qual foi o tipo de cirurgia. Então, assim, dependendo do médico, a gente até sabe qual a cirurgia que é mais feita, mas mesmo assim a gente precisa ter a certeza do que foi realizado, porque tem as cirurgias que são desabsortivas e aquelas que são mais restritivas, e isso daí interfere na absorção de nutrientes, de vitaminas que essa mulher, quando engravidar, pode estar aproveitando. Eu já queria aproveitar o gancho e perguntar para o Dr. Kaiser, então, para ele passar para o pessoal que está nos assistindo, quais são as principais cirurgias e as diferenças entre elas para quem fez a cirurgia entender essa necessidade de estar sabendo o que está ocorrendo. Então, e já vai um aviso, né, para quem já fez a cirurgia ou está se propondo a fazer a cirurgia, da importância de se conhecer o que vai ser feito com ela mesmo, né? E ter uma anotação, isso é importante para qualquer complicação ou qualquer segmento que ela teve. É isso aí, Gustavo. Boa noite a todos também. É importante, antigamente a gente classificava cirurgias como técnicas desabsortivas, técnicas restritivas, né? E que a partir do ano passado a sociedade já mudou essa realidade. Por quê? As cirurgias antigamente consideradas restritivas, não se uma cirurgia antigamente se fazia banda gástrica, hoje não se faz muito, hoje o sleeve, considerado uma cirurgia restritiva no passado, sabe-se que o sleeve também tem um componente metabólico, ou seja, o sleeve ele ajuda a melhorar também a síndrome metabólica de um modo geral, assim como o bypass, o duodenal switch, o Scopinaro, que são as cirurgias mais realizadas, cirurgias validadas hoje pela sociedade. Então, o tipo de cirurgia que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento são aquelas cirurgias do tipo duodenal switch ou cirurgias de Scopinaro, porque tanto o sleeve quanto o bypass, eles têm uma desabsorção pequena. Já a cirurgia de duodenal switch ou cirurgia de Scopinaro, elas são cirurgias que ajudam o emagrecimento de uma maneira que reduz bastante a área de absorção. Então isso daí durante os primeiros anos não causa tanto efeito, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos pacientes que têm mais de 10 anos de cirurgia, onde a gente observa os efeitos piores. E o que a gente vem observando bastante hoje em dia também é o fato dos pacientes estarem procurando a cirurgia bariátrica até com recomendação ginecológica, para que tenha uma facilidade depois de engravidar. Então, o que a cirurgia a gente vem observando, muitos pacientes procuram a cirurgia bariátrica para emagrecer e para depois ter uma gestação mais tranquila. Perfeito. Doutora Cris, já é uma rotina que você observa com os colegas ginecologistas e obstetras, de quando o paciente se encontra com obesidade mais avançada e tem uma dificuldade de engravidar, você acha que já é uma rotina essa ideia ou esse pensamento também do obstetra de falar, olha, você emagrecendo melhor, eu acho que você poderia se propor a conversar com um cirurgião bariátrico, alguma equipe especializada, porque vai te ajudar. O que você observa? Eu achei interessante esse detalhe, porque assim, realmente é uma coisa que até então não é feito. E comigo, no consultório, as pacientes, a gente com jeitinho acaba falando, orientando, porque realmente você engravidar num sobrepeso, num índice, no sobrepeso não, uma obesidade, dependendo do grau que realmente é muito complicado, é uma gestação difícil, é um risco tanto para a mãe quanto para o feto. Então, assim, eu acho que ainda falta um pouquinho disso na parte da obstetrícia, da gineco, né? Porque, na verdade, começa na gineco, todo no aconselhamento pré-natal. Dessa mulher perder peso. Como que ela vai perder peso? A gente não sabe, mas a gente orienta. Tá? E dependendo da paciente, você acaba até falando que às vezes seria interessante ela já partir por uma cirurgia bariátrica, que com certeza dali um ano e meio, que geralmente é o tempo que eles liberam para engravidar, ela vai ter uma gestação muito mais tranquila do que se ela engravidar obesa. E hoje a gente sabe também, né, nós vamos repassar as indicações de cirurgia bariátrica, e aqui já vai uma ressalva também, porque toda mulher quer buscar um corpo melhor, um emagrecimento, e aí caem várias ciladas hoje com muitas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. E às vezes buscar alternativas que não são adequadas, inclusive para a saúde dela, né? Então é importantíssimo procurar um aconselhamento com equipe profissional
qualificada mesmo para estar fazendo uma indicação correta do tipo de tratamento melhor para cada tipo de paciente e para cada tipo de obesidade. Dr. Kaiser, quais são hoje as principais indicações para a cirurgia bariátrica? A partir mais ou menos de que peso o paciente poderia já partir para um tratamento mais invasivo? Hoje em dia a cirurgia é baseada nos critérios de IMC, desde 1992, e esses critérios correspondem a uma paciente que tinha um IMC acima de 40, essa paciente ela já é candidata a um procedimento bariátrico. Pacientes com IMC entre 35 e 40, mas que tiverem doenças associadas à obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides, problemas articulares, apneia do sono, hernia de hiato, entre outras, também podem estar se beneficiando do tratamento cirúrgico. E atualmente, desde o ano passado, também o CFM já está autorizando procedimentos para pacientes com IMC entre 30 e 32 que têm diabetes tipo 2. Então esses também podem estar sendo candidatos a um procedimento, não um procedimento bariátrico, e sim um procedimento metabólico que tem um intuito de ajudar a melhorar o controle glicêmico desses pacientes. E hoje já é bem estabelecido, né, que para esse grupo de pacientes o melhor tratamento para eles são os procedimentos cirúrgicos, né, para o controle da obesidade, não é isso? Sim, os estudos já vêm mostrando que o tratamento cirúrgico hoje ele tem um potencial, um resultado importante, um potencial de estar ajudando o paciente, mas o que a gente sempre quer, mais uma vez, lembrar é que a cirurgia ela não tem o intuito de emagrecer ninguém. A cirurgia ela tem o intuito de ajudar o emagrecimento. Então, muita gente acha que a cirurgia bariátrica é um milagre. Vou fazer a cirurgia e vou fazer tudo errado, vou emagrecer do mesmo jeito. Não vai. Vai ter problemas no futuro. Então, tem que tomar muito cuidado com as pessoas que acham que a cirurgia é para emagrecer. E não é. É para ajudar a pessoa no emagrecimento. Então, quem vai promover o emagrecimento é o paciente. Através de como? Uma alimentação adequada, fazendo corretamente, usando corretamente as vitaminas. Ah, mas eu fiz uma cirurgia, por exemplo, de sleeve. Eu fiz o sleeve, só fiz a redução do estômago, não interfere na minha absorção, eu não vou precisar tomar vitamina. Não, precisa também. Exatamente por causa disso. É importante que tome as vitaminas para que, se no caso for ter uma criança, uma gestação, se a pessoa já entra numa gravidez, numa gestação com uma deficiência de vitaminas, vai ser muito mais complicado para o ginecologista lidar com essa paciente. E isso daí pode acontecer com quem? Com a pessoa que faz errado, que não se alimenta direito, que não toma as vitaminas corretamente. Então a cirurgia ela tem o intuito de ajudar, mas é muito importante também a colaboração do paciente, que ele faça corretamente a orientação que o nutricionista dá, e importante também que seja um cirurgião credenciado da sociedade, e um cirurgião também que tenha um suporte, uma equipe multidisciplinar que oriente o acompanhamento no pós-operatório para esse paciente. Um nutricionista, psicólogo ou nutrólogo, fisioterapeuta ou personal, alguém que possa também estar contribuindo positivamente para a perda de peso do paciente. Eu queria só fazer um comentário assim. Eu acho interessante a gente frisar também, realmente não é uma cirurgia para emagrecer, é uma cirurgia que ajuda, que junto com isso tem a dieta, e a dieta tem a atividade física, que a maioria não faz e não pensa nisso. Agora, então, vamos falar pensando na parte obstétrica. Essa mulher que já perdeu 30, 40 quilos, ela perde massa muscular junto, ela não tem uma estrutura para suportar uma gestação se ela não entrar com atividade física também. Então, ela precisa ter um condicionamento físico, precisa melhorar a massa muscular, tudo isso, para ela conseguir ter uma gestação tranquila, não ter dores, não ter complicações e outras alterações decorrentes disso daí também. Então, eu acho que assim, a parte de dieta e atividade física é fundamental. Isso a gente fala aqui todo o Body Live, né? A importância do acompanhamento com a equipe multidisciplinar especializada e habituada no tratamento da obesidade, equipes altamente qualificadas que estudam realmente o tema, porque é um tratamento complexo para uma doença complexa. Como é frisado aqui sempre, a obesidade é considerada uma doença crônica, progressiva e incurável. E sua indicação ela é feita de acordo com a gravidade da doença, né? Da doença obesidade. Então aqui nós estamos falando de pacientes que têm uma gravidade da doença obesidade a um ponto em que a cirurgia bariátrica é a melhor indicação e é o melhor tratamento para essa condição.
E associado a isso, é importantíssimo tudo isso que foi comentado, a equipe multidisciplinar, onde hoje aqui nós estamos inserindo a ginecologia e obstetrícia, mas especialmente nutricionista, psicólogo, educador físico, tudo isso é extremamente importante. Não que só fazendo esses cuidados isoladamente o paciente vai ter um resultado positivo, é preciso fazer esses cuidados habituais e também associação com o procedimento, no caso desse grupo de pacientes operados por cirurgia bariátrica. Então, muito cuidado, às vezes, com dietas milagrosas, com promessas milagrosas com relação ao emagrecimento, perca de peso. Olha, você tem 40 de índice de massa corporal, diabetes, hipertensão, e às vezes ouve, não, mas esse tratamento aqui, você vai tomar um remedinho, uma fórmula mágica aqui, que ele é igual à cirurgia bariátrica. Então, só um adendo, muito cuidado com algumas coisas que são muito milagrosas, né? Obesidade é uma doença muito séria e tem que ser tratada por especialistas realmente nessa área. Queria fazer uma pergunta bem simples, do ponto de vista da visão para a obstetra e para o cirurgião. Dr. Kaiser, como é que você orienta, quanto tempo depois da cirurgia bariátrica o paciente já poderia ficar, digamos assim, liberado para engravidar? Boa pergunta, Gustavo. Isso daí é muito discutido, principalmente porque assim, nós, cirurgiões, que acabamos fazendo essa orientação. A gente que acaba liberando o paciente, porque a gente faz o acompanhamento desse paciente e a gente tem que dar um posicionamento. Olha, agora você pode e tal, embora a pessoal da ginecologia também contribua para que a gente possa estar indicando no melhor momento possível. Existem alguns estudos mostrando que, normalmente a nossa rotina é liberar com 1 ano após o procedimento bariátrico. Mês passado foi publicado no Obesity Surgery, uma das principais revistas relacionadas à cirurgia bariátrica, um estudo português mostrando que não tem diferença nenhuma se você liberar para fazer com 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos. Então não teve nenhuma diferença. Então, você pode estar liberando de 1 ano a 2 anos para que a pessoa possa estar engravidando. O que a gente vem observando é a facilidade, depois que a gente dá o start, depois que a gente libera para poder engravidar, a pessoa tem uma facilidade muito grande para poder estar engravidando. Isso é um cuidado que tem que ter também, principalmente no período pós-operatório. Então a gente orienta que a pessoa no primeiro ano não deva engravidar. Não é aconselhado, não pode ter algum problema, mas a pessoa está perdendo muito peso e essa perda excessiva de peso está gerando uma alteração hormonal importante no corpo da mulher. E isso faz com que ela possa, às vezes, até a criança ter uma deficiência de micronutrientes, algum outro tipo de deficiência, não é nada provado, mas acredita que isso possa acontecer caso essa pessoa engravide durante o primeiro ano. Então, resumindo, não é indicado a engravidar antes da cirurgia ou fazer a cirurgia. A gente sempre faz os testes, né, para ver se está grávida ou não antes de fazer a cirurgia. Não é indicado engravidar também no primeiro ano pós-operatório. Aí, a partir do primeiro ano, já está liberado. Estaria liberado. Então, 1 ano, digamos assim, seria o corte, né, para estar liberando para engravidar pós-cirúrgico, né? Pelo menos 1 ano aguardar. Exatamente. E aí, assim, tem também a questão que é importante, que o paciente, a mulher, assim, ela aumenta a fertilidade e não é só isso, né? Porque associado ao emagrecimento e a melhora da fertilidade, facilidade dela engravidar, associada com isso ainda existe uma melhora da imagem corporal, a imagem dela sobre ela mesma, da sexualidade, tudo isso. Então, quer dizer, o desejo aumenta. Então, tudo isso facilita ela a correr o risco, digamos assim, de engravidar antes do período proposto. Não é muito sobre o tema, mas rapidinho eu queria perguntar para a doutora Clícia, sabendo então que a gente tem esse corte mais ou menos, que não seria o ideal engravidar antes de 1 ano de cirurgia bariátrica, quais são os principais métodos para quem fez uma cirurgia bariátrica e os cuidados que ela tem que ter? Porque às vezes ela tomava uma pílula e aí ela fez uma cirurgia, essa cirurgia ela não tem uma absorção adequada desse anticoncepcional e por vezes ele nem volta com o obstetra, já continua tomando a medicação previamente. Então quais são os cuidados que os pacientes têm que ter a mais nesse primeiro ano de cirurgia bariátrica para que eles não engravidem nesse período? A orientação é, antes de operar, já se programar e saber o que ela deve fazer. Realmente, depois da cirurgia, nenhum método oral é confiável e tem a eficácia garantida de bula. Então, ela teria que estar trocando esse método. Um dos métodos mais usados é o DIU, mas tem outros também. Daí, ela tem que avaliar junto com o ginecologista dela e ver aquele que cabe mais. Perfeito. Aí a gente acabou de conversar sobre o tempo, né? E a gente teve
Tem uma pessoa que está nos assistindo, a Simone, ela diz o seguinte: engravidei com 40 dias de bariátrica, ela fez o sleeve. Ela pergunta quais os cuidados. Obviamente, né, Simone? Obrigado pela presença. Então, é claro, assim, a pessoa que vai mais poder te orientar e te dar o suporte necessário para essa gravidez precoce pós-cirurgia bariátrica é sua equipe, né, seu cirurgião e a sua equipe multidisciplinar, e também a obstetra que está mais próxima de você, que já deve te acompanhar há algum tempo, que te conhecem melhor e vão saber dar o suporte. Mas, Dr. Kaiser, do ponto de vista cirúrgico, o que preocuparia mais um paciente que engravida aí no 40 dias pós-sleeve? Na realidade, é uma coisa que a gente não recomenda que se faça, como nós dissemos anteriormente. Mas a partir do momento que você tem uma paciente que está grávida com 40 dias de cirurgia, a gente pede para que ela faça o acompanhamento com o cirurgião e com o ginecologista. Pergunte para o ginecologista da nossa parte cirúrgica se é possível manter tanto as nossas vitaminas prescritas quanto as vitaminas que o ginecologista vai acrescentar. E que tenha os cuidados, faça todos os exames corretamente, porque em 40 dias ainda não deu nem muito tempo, né, de ter as alterações decorrentes de um procedimento bariátrico, mas em torno de mais ou menos uns 12,5%, 13% do peso, com 40 dias ela deve ter perdido, eliminado esse peso. E também fazer o acompanhamento corretamente com o ginecologista, porque a parte cirúrgica está feita, não tem como a gente desfazer, não tem como você mexer mais nessa parte cirúrgica. Também, já nesse momento de romper ponto também nada, né? Já a partir passou do momento que já passou esse período de 30 dias, já existe, não tem mais problema nenhum em relação a riscos de ruptura de pontos, do grampeamento ou de qualquer problema relacionado à técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica ainda vai estar dando a curva de perda de peso, né? E ela vai ter que tomar um cuidado a mais, né? Uma gestação só de mais cautela, na verdade, né? Isso. Os cuidados maiores, na realidade, não são muitos com a cirurgia nem com a mãe. É com a criança que está sendo formada. Doutora Cris, algum comentário? Eu acho que aí o acompanhamento mesmo é do obstetra, porque é acompanhar e ver o crescimento desse feto e essa gestação como que evolui, porque a cirurgia já está feita e, como o Dr. Kaiser disse, o tempo de recuperação da cirurgia já foi dado, vai ter que acompanhar de perto, claro, com o cirurgião que operou, mas o obstetra aí é fundamental. Bom, vamos dar seguimento, eu vou tentar sempre contemplar todas as perguntas de quem nos acompanha, que é um grande prazer sempre essa interação. Infelizmente, se ficar alguém de fora, nos perdoe, que às vezes a gente não consegue contemplar aí todas as perguntas, ou às vezes há uma repetição, né? Mas eu já queria falar da Cláudia Bucar, que ela já diz aqui, primeiro antes a Tainara Pinheiro, ela diz que já pergunta quanto tempo antes da cirurgia, depois da cirurgia ela pode engravidar, isso já foi discutido. Obrigado, viu, Tainara, pela presença, pela participação. E a Cláudia Bucar, ela diz aqui, que sou exemplo disso, né, desse tempo também, desse processo de fertilidade. Ela diz que 15 meses depois da cirurgia, ela engravidou, fez sleeve. Bacana, parabéns pela gestação, já está no período ideal, né? Engravidou no período ideal que a gente disse. A Núbia Reis, ela faz uma seguinte pergunta: quem fez bypass pode menstruar todo mês ou isso não é bom? Eu não entendi só essa parte direito que ela quis dizer com isso não é bom. Para quem quer a pergunta. Exatamente. Não tem muita essa relação da cirurgia, né? Mas ela não tem alguma dificuldade a mais, quem fez cirurgia bariátrica? Na verdade, não sei, da minha parte, acredito que ela possa estar querendo saber a respeito de alguma deficiência nutricional. Por exemplo, a gente quando menstrua perde ferro e ela já vai ter um déficit na absorção de ferro, então a menstruação para ela não seria tão legal. Agora, não sei se o Dr. Kaiser quer, o que entendeu com a pergunta dela, se foi isso. Mas assim, veja bem, o acompanhamento pós-cirúrgico, né, ele deve ser dado ad eterno, né? Então, o paciente também não pode deixar o acompanhamento, tem que sempre já fazer aquela rotina, segmento, tudo certinho, né? A Cris, ela fez um comentário realmente muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a mulher que tem um fluxo menstrual com volume muito grande, porque ela teria que estar produzindo, né, essa quantidade de sangue pela perda menstrual proporcional ao que ela está perdendo no fluxo menstrual. Então, pessoas que têm um fluxo menstrual muito aumentado, muito exacerbado,
e tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente fazer os exames mais de rotina, como o ferro, a ferritina, para poder estar sempre monitorando essa perda, né? E o que a gente vem observando no pós-operatório na cirurgia bariátrica é que, há pouco tempo depois da cirurgia, a tendência é a menstruação e o fluxo menstrual irem diminuindo ou ficando mais regular, né? Por causa exatamente da melhora hormonal proporcionada pela cirurgia. Então, normalmente, a cirurgia a gente observa uma melhora do fluxo menstrual, a gente observa uma normalização do fluxo menstrual, um aumento da fertilidade, uma facilidade maior dela poder estar engravidando, e eles realmente têm que tomar muito cuidado, porque não é comum a gente observar pessoas com pouco tempo de cirurgia já engravidando. Então, isso é um cuidado e um alerta que a gente tem que fazer. Cuidado, porque após a cirurgia bariátrica, a fertilidade aumenta bastante. Algumas perguntas elas estão sendo mais frequentes, então eu vou às vezes reiterar e às vezes dividir ela um pouquinho, só para esclarecer um pouco, que eu acho que alguma coisa pode gerar confusão ou não ficar bem claro. Então, resumindo com relação à parte do anticoncepcional oral, que eu estou vendo que está tendo bastante pergunta com relação a isso. Sem a gente pensar nas técnicas, subdividir as técnicas para não confundir. De maneira geral, é recomendável que todo paciente que opere bariátrica converse com o ginecologista para estar mudando essa maneira de estar administrando a anticoncepção oral? A orientação do cirurgião é exatamente essa. Não use o anticoncepcional oral, procure o seu ginecologista para que faça a melhor opção de contracepção. Por que a gente orienta que não é o indicado o oral? Mesmo não interferindo na absorção dos alimentos, como uma cirurgia do tipo sleeve. Você fala assim, mas eu fiz o sleeve, eu tenho meu intestino todo normal, porque não é raro a gente ouvir dizer pessoas que fazem uso de anticoncepcional oral e mesmo assim podem estar engravidando, né? Então, a gente orienta que pós-procedimentos bariátricos, que mesmo sem ter a interferência na desabsorção, que usem outros métodos, principalmente durante o primeiro ano, que é onde a gente aconselha não engravidar. Qualquer método altera a fisiologia, né? Qualquer método altera a fisiologia do paciente, diminui a produção de ácido, pode interferir na absorção do medicamento. E isso daí em relação a um outro medicamento qualquer, vamos supor, eu tomo um antibiótico, vou ter que tomar 2, então vou ter que tomar mais, aumentar a quantidade? Não vai ter que mudar em nada. Só o comprimido do anticoncepcional oral. E é o mais importante, procure o seu ginecologista para que faça a melhor opção. Daí eu acho que vale lembrar também, porque na maioria das vezes elas não sabem falar o que foi que elas fizeram. Então, na dúvida, como a gente não sabe qual foi o procedimento cirúrgico, não usar nada oral. Então, resumindo, não precisem se desesperar, não precisa sair correndo, ligando para o cirurgião nesse momento, né? É importante saber que fez cirurgia bariátrica, é importante essa conscientização da metodologia que vai ser aplicada para se evitar a gravidez nesse primeiro ano de gestação. Então isso é extremamente importante aqui. Uma outra pergunta também que está sendo bastante feita, que a gente já vai entrar nela agora, o paciente operou. Por ela ter feito a cirurgia bariátrica, existe mais risco para ela engravidar só por ter feito um procedimento cirúrgico? Como é que você vê isso, doutora? Para a mulher, risco de engravidar? Não, se tiver dentro do período que o Dr. Kaiser falou, não. A gente nota que, assim, que O risco a maioria dos artigos, inclusive, associam o contrário, né? Que as pacientes, elas emagrecem e isso melhora as condições gerais se comparado a grupos que fazem pré-natal, possuem obesidade, com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e estão numa condição melhor do ponto de vista da doença obesidade, que isso ela tem uma melhora nesse acompanhamento pré-natal com relação à hipertensão, né, diabetes. É muito mais risco ela engravidar obesa, com algumas comorbidades, alguns problemas de saúde associados, do que depois que ela operou. É importante também diferenciar aquele perfil de paciente. Tem dois tipos de mulheres, aquelas que engravidam, simplesmente engravidar um fato, e aquelas que querem engravidar, que planejam uma gestação. Então, essa que vai planejar a gestação, é importante que ela, antes de planejar a gestação, procure ou cirurgião bariátrico ou ginecologista que faça todos os exames de sangue para verem todas as deficiências de vitamina, ver se precisa acrescentar. Normalmente o ginecologista, eles acrescentam alguma coisa antes, né, ácido fólico e tal. Então, que planeja a gravidez. Isso daí tudo é muito mais tranquilo. Quer engravidar? Faça os exames de rotina, procure um ginecologista, pede para fazer os exames antes, se precisar corrigir, corrija antes, e aí a tendência é até muito mais fácil de obter o sucesso da pessoa que está querendo realmente engravidar.
e tem aquela que engravida, né? Engravida aí você vai. A partir do momento que ela engravidou, procure o ginecologista, então, o obstetra, na realidade, né, para que possa estar pedindo todos os exames e fazendo as correções necessárias no momento certo. Não vai demorar, ficar demorando muito tempo para procurar. Engravidou, viu que está grávida? Procure o obstetra para que faça os exames, que monitore todo o perfil das vitaminas e faça as correções necessárias. Então não traz risco, né, para a mulher, para engravidamento, pelo contrário, né? Assim, melhora a condição para ela, né? Veja bem, a gente não está comparando, obviamente, uma paciente numa condição que não tem obesidade, comparando com uma paciente que tinha obesidade e fez cirurgia bariátrica, né? A comparação cabe mais com aquele paciente que tem uma obesidade com relação ao paciente que submeteu a cirurgia bariátrica. Eu vou colocar vocês numa fria aqui, mas não é culpa minha, não. É culpa da Vânia Mara Vieira. Obrigado, Vânia, pela presença. Ela diz o seguinte: engravidei 1 ano depois da cirurgia. Então tá ótimo, Vânia. Daí a gente já entra toda naquela discussão que a gente fez, né? Você engravidou no tempo adequado pós-cirurgia bariátrica. E a gente também aqui, já adiantando a continuação da pergunta, né? A técnica ela é importante, o paciente passar para o médico, né? Mas não que não tendo essa graduação do tipo da cirurgia, isso vai causar algum acompanhamento mais diferente, mas realmente é melhor individualizar. Que ela diz o seguinte: a minha médica nunca me perguntou qual tipo de cirurgia eu fiz, infelizmente com 2 meses e meio de gravidez eu perdi meu bebê. Assim, Vânia, é que se conversar, mas não é nada relacionado isso à técnica ou porque a ginecologista ou obstetra não perguntou o tipo de cirurgia que isso ocasionou a perda do seu bebê, né? Sinto pela perda, né? Óbvio. Mas assim, vários outros problemas relacionados à gravidez, eles vão continuar também inerentes a ter realizado a cirurgia bariátrica ou não ter cirurgia bariátrica. Não é simplesmente essa questão técnica que a gente vê. Óbvio que é muita pouca coisa aqui para a gente discutir, mas quer comentar alguma coisa com relação ao que a Vânia comenta com a gente? Acho que é mais por aí, né? Ela deve realmente procurar o obstetra, o ginecologista agora, no caso, né, que se não tiver, para que faça todos os exames de rotina, uma investigação, e mesmo para poder evitar numa próxima gestação, exatamente, que se ela tiver uma próxima gestação, que ela possa perder também. Exatamente. Isso é importantíssimo que o Dr. Kaiser comentou, que assim, buscar algumas respostas para um próximo planejamento de gravidez, porque pode ser vários fatores ali associados a uma dificuldade que se manter o bebê, né? Isso caberia um outro tema para a discussão, não é hoje que nós vamos abordar sobre isso. Muito obrigado pela participação. A Cláudia Bucar, ela diz o seguinte: eu estava com 15 anos, estava casada há 15 anos, fiz bariátrica, emagreci 45 quilos, meu bebê nasceu com uma síndrome de Edwards, faleceu com 39 dias de nascido, logo na sequência, 4 meses depois, engravidei novamente e minha filha nasceu saudável. Sim, não tem essas relações diretas com algumas síndromes, com algumas coisas. Isso é mesmo motivo. A obstetra mais é que pode estar fazendo todo esse cuidado, mas já vai o seu exemplo, né, que muito provavelmente você fez um acompanhamento cuidadoso e já fez uma programação adequada para a próxima gestação, e isso, na verdade, é o principal. Dando seguimento apenas à pergunta, eu já volto com a pergunta dos telespectadores. Essa é mais para a doutora Clícia. A doutora Kaiser também pode comentar com relação a se há alguma orientação diferente. Mas, doutora Clícia, a pergunta é a seguinte: como deve ser a suplementação durante a gravidez de uma mãe bariátrica? Muda com relação a uma paciente que encontra-se grávida, mas sem ter realizado uma cirurgia bariátrica? Aí foi o que o Dr. Kaiser também já havia dito. Eu sempre peço para procurar uma nutricionista para fazer uma alimentação adequada, se alimentar a cada 2, 3 horas, o que na verdade toda gestante já deveria fazer, tá? Mas às vezes o auxílio da nutricionista para fazer um cálculo de ingesta calórica e a gente conversando para ver o que precisa, além dos suplementos, que geralmente elas já usam, e às vezes nós, obstetras, acrescentamos mais alguns. A Carol Santos Vaz, obrigado, Carol, ela diz o seguinte, e aqui eu imagino você no consultório também, doutora Cris, recebendo esses pacientes nesse período. Depois de 4 meses pós-cirurgia bariátrica, eu engravidei, e ela diz que chegou no médico, o médico dela quase teve um treco, mas ela já tinha perdido quase 50 quilos, que era a minha meta. Por sorte, minha gravidez foi muito tranquila, minha filha nasceu de parto normal e super saudável. Então, acho que um comentário para a Carol, né, Carol, assim, já aproveitando, não estou dizendo que esse é seu caso, mas já aproveitando o gancho, o que nós dissemos, né, o período ideal seria após 1 ano de cirurgia bariátrica. E os pacientes têm que ter um pouco de cuidado
para não se autodenominarem prontos para um próximo passo. Então não é porque você de repente chegou na sua meta precoce, e isso por vezes pode acontecer, que não vai continuar numa curva de emagrecimento. Então, poxa, já emagreci, já estou me sentindo bem, já posso fazer o que eu quero. Não é bem por aí. Volta com a equipe, conversa com todo mundo, né, para que possa passar para o próximo passo, né. Bom, dando sequência então, próxima pergunta, se é possível que a redução de volume na comida ocasionada pela cirurgia bariátrica afete o crescimento do bebê. Acho que cai para você também, doutora Clícia. Pode acontecer sim, por isso entra o que eu falei agora há pouco, que é muito importante a alimentação dela frequente e bem balanceada, equilibrada, e a suplementação, porque às vezes ela tem déficits nutricionais e pode fazer com que o neném não se desenvolva, não engorde, vamos falar, um termo mais claro, que esse neném não ganhe peso o suficiente durante a gestação. Então, esse acompanhamento nutricional é muito importante. A Rose Martins, que está nos acompanhando, fez uma pergunta extremamente interessante, que essa vai para os dois, extremamente importante. Ela diz o seguinte: já fiz 1 ano de cirurgia, não engravidou, mas ela diz, caso engravide, corro o risco de engordar novamente? Acho que essa Dr. Kaiser poderia começar para a gente. Mas com certeza, né? A cirurgia, como a gente sempre fala, ela não tem o intuito de emagrecer ninguém, ela tem o intuito de ajudar. A partir do momento que eu falar assim, não, eu engravidei e vou começar a fazer alimentação totalmente errada, não é a gravidez que está fazendo ela ganhar peso. Porque o que a gente observa, a pessoa que faz tudo corretamente, ela ganha muito pouco peso durante o período gestacional e depois a tendência é voltar. Acho que a doutora Clícia, que está acompanhando os pacientes, ela pode falar melhor sobre isso. Mas o que a gente observa é isso. A paciente que fez o procedimento, a tendência é, se continuar uma alimentação saudável, ganhar pouco peso. Depois a tendência é voltar ao peso original antes da gestação. Então pode ficar tranquila. Se você está fazendo tudo bem, quanto tempo ela tem de cirurgia? 1 ano. 1 ano, né? Então uma cirurgia recente ainda. Não dá para falar muita coisa. Você pega uma paciente que tem 10 anos de cirurgia, já fez a cirurgia há 10 anos, vem mantendo o peso, pode ficar tranquila que a chance de ganhar peso, voltar a ganhar peso de novo, é praticamente quase impossível, porque a pessoa, com a gestação, a tendência é ganhar pouco peso e perder depois. E na prática diária, eu acredito que a recomendação com relação ao ganho de peso pós-gestação, com relação a orientações, não deva mudar tanto, né? Quais são as orientações que você passa, Clícia, quando o paciente, a mulher engravida, teve seu nenê, com relação assim, voltar à atividade física precoce, cuidados com a alimentação, é necessário comer por 2, por 3 mesmo, porque às vezes existe ainda muito isso, poxa, preciso comer por 2, por 3, ainda mais eu que fiz a cirurgia bariátrica, e eu preciso comer muito mais ainda porque eu já fiz a cirurgia, então meu neném não vai ter nada para absorver. Na verdade, a gravidez é o estado de plenitude da mulher. Acho que é o que toda mulher quer, porque é o único momento que ela pode comer sem ter culpa e pode falar que ela tem que comer por 2. Na verdade, não é bem assim. Eu falo que você vai engordar, a gente espera que você engorde, porque não tem como uma grávida não engordar, a grávida ganha peso. Desde que você faça isso de uma maneira saudável, depois do nascimento, como o Dr. Kaiser falou, você perde esse peso. E é importante você ter esses cuidados no pós-parto, porque tem mulher que às vezes acha que precisa comer muito por causa de produção de leite, etc. Não é por aí também. Se você manter a alimentação adequada e retorno às atividades físicas, assim que você conseguir, você volta ao seu peso antes da gestação. Os cuidados pós-cirurgia bariátrica, eles vão continuar os mesmos, mesmo que você engravide, né? Então não é porque engravidou, que teve o nenê, que agora você é uma mãe e não é mais uma paciente que fez cirurgia bariátrica. É as duas coisas, né? Então tem que manter o acompanhamento normal, né? Como é feito. É isso aí, a orientação é essa, que mantenha o que já vinha fazendo antes da gestação, né? Que mantenha a alimentação, que mantenha as atividades de uma maneira que a pessoa continue aquilo que ela já vinha fazendo antes de engravidar. Se o paciente ocorreu de ganhar peso em algum momento da vida, isso acontece com qualquer técnica, isso não é por uma falha da técnica em si, é porque a obesidade, como dissemos, é uma doença crônica, incurável e é progressiva, é o caráter progressivo, como o diabetes como hipertensão. Então há um grupo sempre de pacientes que por mais que a gente faça, e por mais que faça o segmento corretamente, né, vão ter uma tendência de haver uma progressão da doença. Agora é óbvio que se o paciente não fizer um acompanhamento, a dificuldade em manter um peso estável ela vai ser maior, né?
A Érica Aline Pires, ela diz boa noite Aline. Ô, Érica, obrigado pela presença. Engravidei após 3 anos. Bebê irá nascer quinta-feira agora, dia 16/8. Parabéns, a gente deseja que corra tudo bem e nós acreditamos que você esteja fazendo tudo perfeitamente como orientado com a sua obstetra. Se não, vamos correr atrás e fazer o pré-natal certinho, né? Mas pelo planejamento que você disse, a gente só tem que te parabenizar mesmo. A Cleo Lima gostaria de saber se as vitaminas são recomendadas para a vida toda mesmo. Dr. Kaiser, pós-cirurgia bariátrica. A gente aconselha que sim, tá? A vitamina ela é importante, mesmo porque a pessoa pode estar tendo deficiência de algum tipo de vitamina na alimentação. Por isso que a reposição vitamínica normalmente são com suplementos de A a Z, suplementos completos. Então, é uma reposição vitamínica completa, que tenha todas as vitaminas, para que, se estiver faltando na alimentação, o organismo possa ser beneficiado com a suplementação oral. Então, a gente aconselha que sim, que faça a suplementação, que tome as vitaminas, normalmente uma vitamina de complexo A a Z, não deixe de tomar, e que mesmo que se tenha feito um procedimento tipo sleeve, a pessoa acha que às vezes não interfere na absorção, não precisa tomar, que tome também. Então não é complementar com a vitamina só quem quer engravidar, né? Todo mundo pós-cirurgia bariátrica, mulher, mantém um segmento. Inclusive, se puder, dependendo do ginecologista, a gente sabe que tem alguns ginecologistas que não gostam que mantenha a suplementação prescrita pelo cirurgião. A gente respeita a opinião do ginecologista nessa fase, é a pessoa mais importante, o obstetra na realidade, né? Não é o ginecologista. É a pessoa mais importante nesse momento, então se ele pediu, você pode estar retirando as prescritas pelo cirurgião e utilizando as que o obstetra vai estar passando, mas se ele não se importar, puder continuar com as prescritas pelo cirurgião e ele vai estar passando um complemento também, seria o ideal. A Cláudia Bucarque nos comentou que ela ocorreu de perder o bebê dela, né? Ela justificou, obrigado pela continuidade, né, por estar nos acompanhando e prestando atenção no que nós estamos falando. Meu médico endócrino disse que meu caso não teve a ver com a cirurgia e o gineco afirma que meu caso pode ter acontecido pela cirurgia. E, enfim, isso a gente já comentou, né? Entendemos o porquê do seu questionamento, mas realmente assim, as melhores pessoas para esclarecer realmente as suas dúvidas é quem te acompanhou, é o obstetra, né? E de maneira geral a cirurgia ela é protetora e ela inclusive tem uma menor chance de risco que um paciente que não operou. Lembra que essa sempre é a comparação. Se não tivesse realizado a cirurgia bariátrica, como é que eu estaria na gestação nesse momento? Quando faz esse comparativo, na maioria dos estudos mostram que as pacientes com obesidade em 1 grau, em que haveria indicação de cirurgia bariátrica, mas não se realizou a cirurgia e a paciente engravidou com obesidade, ela vai ter uma condição de maior risco do que aquele paciente que tinha indicação, operou e emagreceu. Eu queria só fazer um comentário, assim, provavelmente não tem nada a ver com a cirurgia mesmo, que eu queria lembrar que da população feminina que engravida, em torno de 20% pode passar por um aborto. Então, provavelmente você caiu dentro desses 20%, que aí vai ser investigado causa hereditária, cromossômica, metabólica, etc. e tal, e, sinceramente, na maioria das vezes, a gente não acha uma causa específica, se for esse único aborto só. Tá? Que é diferente do aborto de repetição. Mas, então, assim, 20% das mulheres que engravidam pode acontecer dela abortar sem a gente conseguir descobrir a causa. Então, acredito que não tenha sido mesmo por causa da cirurgia. Mas isso daí você conversa direitinho com o seu médico e faz os exames que tem que fazer para tentar esclarecer isso daí para você. Nós também vamos entrar agora exatamente num debate sobre se a cirurgia bariátrica pode ocasionar alguma coisa, né? Que a próxima pergunta é justamente sobre a técnica cirúrgica. Se um paciente fez uma cirurgia bariátrica convencional, quer dizer, aquela cirurgia aberta, não a cirurgia por vídeo, né, com os furinhos, se ela tem algum risco de formar hérnia caso ela engravide. Então, é uma pergunta comum, às vezes até no consultório, que, eu fiz aquela cirurgia convencional, cirurgia com um corte, quando forma minha barriga vai crescer, tem o risco de formar uma hérnia? A resposta é não. Desde que você já tenha pelo menos 2 meses, 1 mês, o risco já vai praticamente minimizando, mas a gente pode garantir que depois de 3 meses de cirurgia, a gente deixa praticamente impossível o risco de formação de hérnia. Orientação pós-cirurgia bariátrica convencional
é que com 30 dias a pessoa evite atividade física leve, com 60 dias atividade física moderada, com 90 dias atividade física pesada. Então, a partir de 90 dias, a pessoa já pode estar liberada a fazer qualquer tipo de atividade física. Por quê? Porque já ocorreu a cicatrização, né? Então, a partir do momento que fez a cicatrização, da incisão, do corte, de todas as camadas, né, que a mais importante é a camada que a gente faz a sutura interna, né, que é a aponeurose, que é a camada mais forte. Então, a partir do momento que a aponeurose já esteja cicatrizada, você pode fazer qualquer tipo de força, qualquer tipo de atividade física, pode crescer a barriga, que também já não vai ter risco de formação de hérnias. As hérnias, normalmente, elas acontecem quando a pessoa faz o esforço físico antes do recomendado, ou seja, tem que ficar 30 dias sem atividade física. A pessoa, no primeiro mês, já começa a fazer atividade, força, pode ocasionar a hérnia. O que, às vezes, pode acontecer, algumas pessoas acharem que a hérnia apareceu após a cirurgia, é porque a hérnia passou a crescer junto com o abdômen. E já existia uma hérnia, mas a pessoa não via que aquela hérnia existia por ali. A partir do momento que aumentou a pressão abdominal pelo feto ali dentro do útero, esse útero vai crescendo, ele vai comprimindo os órgãos e vai empurrando, e pode aparecer durante a gestação o surgimento de uma hérnia. Mas não é que ela apareceu naquele momento, ela já existia ali desde o momento que foi feita a cirurgia, mas ela começou a ter a evidência, ela começou a visualizar aquela hérnia após o procedimento cirúrgico. Então, respondendo a pergunta, sendo objetivo, não, você não tem o risco nenhum de formar hérnia depois de 3 meses de cirurgia. 3 meses também é muito pouco tempo, né? Vamos com calma também, vamos focar mais no atendimento, no acompanhamento. Indo de encontro já com as cirurgias convencionais, as cirurgias abertas, a Carlos Bruna Donel, ela faz uma pergunta se é verídico que a mulher que faz cirurgia aberta não pode ter parto normal. Do ponto de vista cirúrgico, tem alguma razão, alguma coisa Carla, para se né? pensar? Não, Carla, não tem nada, não tem relação entre o ponto de vista cirúrgico e formação de quê? Oi? Se ela pode fazer parto normal, se ela fez cirurgia aberta, sim, se sim, é possível fazer não parto tem, normal. o do parto não tem nada a ver. A cirurgia é realizada no andar superior do abdômen. A gente faz uma incisão, normalmente próximo aqui do apêndice, faz de uma região alta, e ali por baixo a gente nem mexe. A gente tem, no caso de for fazer um procedimento do tipo bypass, a gente trabalha com o intestino proximal. No caso de um procedimento do tipo sleeve, trabalha só com o estômago. E duodenal switch e scopinário são cirurgias muito pouco feitas hoje em dia também, mexem só com a parte do intestino delgado. O útero, os trompos, os anexos estão tudo lá na pelvis, dentro da pelvis. E a incisão feita normalmente pelo ginecologista é uma incisão de Fanny Steele, que é aquela incisão próxima ao osso do pubis, nesse sentido. E a incisão do cirurgião ela é nesse sentido e bem alta. Então não tem, teoricamente, nenhum problema, nenhuma relação, nenhuma interferência, nem da incisão cirúrgica, nem com o tipo de parto, nenhum tipo de preocupação, independente da técnica cirúrgica, quanto ao tipo de complicação ginecológica. Em relação a manobras a serem realizadas num parto normal, o Dr. Kaiser já explicou que não há problema de se fazer algumas manobras para auxiliar num parto normal, com relação à formação de hérnias, por exemplo, desde que passado esse período de 3 meses pós-cirúrgico. Então, sem problema algum, a via cirúrgica com relação à via de parto. Isso deve ser mais discutido entre a gestante e a sua obstetra. A Josimeire Gomes, ela faz uma pergunta para a doutora Clícia, creio que é bem rapidamente, nós discutimos isso no começo, se ela fez cirurgia bariátrica, se ela pode colocar o DIU pós-cirurgia bariátrica, se é possível. Sim, pode, não tem problema nenhum. Pergunta nossa, se há algum inconveniente dela estar realizando cesariana em quem fez uma cirurgia convencional. Nós já dissemos que não há relação dessa via de parto com a via cirúrgica, né? E durante a gestação, uma preocupação também com o reganho de peso. Durante a gestação, eu vou ganhar peso novamente durante esse processo de gestação simplesmente por ter realizado cirurgia bariátrica? Se aumenta mais o apetite na gestação de pacientes pós-operatórios também? E se ela tem que ter alguma preocupação extra, diferente de uma paciente que não operou, ou se é o mesmo segmento do ponto de vista obstétrico? Não, o ganho de peso tem que ter, ele tem que ocorrer, desde que de maneira saudável, lógico, não vamos abusar, essa história de comer por 2 realmente não existe. Então, você vai ganhar peso, se você fizer tudo direitinho, você vai perder esse peso depois que o neném nascer, tá?
É com relação mesmo à alimentação, se isso aumenta a vontade de comer pela paciente O apetite, ser operado. não. Pelo fato de ter feito a cirurgia, não. Você grávida, às vezes, pode ter um pouco mais de apetite mesmo, mas não relacionado à cirurgia bariátrica. A Cris Araújo, ela nos faz uma outra pergunta. Tem algum problema, caso eu faça uso de anticoncepcional para cessar a menstruação? Sou operada para não ter filhos e tenho 1 ano e 7 meses de bypass. Então, no caso dela, ela está fazendo uma reposição para não menstruar, porque ela já não pode ter filhos mesmo. Alguma contraindicação simplesmente por ter feito o bypass? Não tem contraindicação, porque no caso o anticoncepcional para você não cabe como um contraceptivo, porque você ela é operada, é isso? Ela é laqueada para não ter filho, né? É na tentativa de cortar o sangramento. A única coisa é que pode ser que o anticoncepcional não seja tão eficaz para segurar o sangramento menstrual, porque a absorção dele às vezes acaba sendo um pouco diminuída e você pode ter mais oscilações hormonais causando um sangramento. Ela tem que realmente, no caso, é um pouco diferente, né? Às vezes é um ajuste de dose, né? Mas no anticoncepcional realmente tem que se mudar a via. E também para esse tipo de reposição também há que se conversar, às vezes, dependendo da dose que se ajustar, talvez uma via diferente também. Sim, né? Não preocupa o uso da pílula no caso, porque ela já tem um método contraceptivo definitivo, né? A única coisa é que pode ser que não consiga o controle eficaz da menstruação com a pílula e você teria que estar vendo uma outra via de administração do hormônio. Jusilene Menezes nos pergunta, ela diz que tem 2 anos de cirurgia bariátrica, fez o bypass, só que a menstruação dela mudou muito e está com muita cólica, deu tudo normal nos exames ginecológicos, ela pergunta se pode ser devido à cirurgia, essa mudança menstrual. Não devido ao ato cirúrgico, mas, às vezes, devido a essa mudança metabólica que ela tem no organismo. Então, assim, como o Dr. Kaiser falou, geralmente a gente espera que o fluxo diminua, que a menstruação regule. Porém, eu tenho algumas pacientes que a menstruação bagunça, o fluxo muda, aumenta. Então, assim, isso pode ter acontecido por alteração metabólica do seu corpo, não pelo ato cirúrgico em si. Pelo emagrecimento, né? Normalmente existem a maioria dos pacientes são de um jeito, existe um outro que acaba se comportando de uma maneira diferente, que se enquadra exatamente como a doutora Clícia disse, numa exceção à regra. Isso aí pode também estar relacionado a outras alterações. Caso onde também a Clícia ficaria de cabelo em pé, como outro caso, né? A Gessiane Pinesso, ela diz, eu engravidei com 2 meses depois da cirurgia. A gente tá baixando, hein? Vamos parar daqui a pouco de ler. Mas por que eu iria ficar de cabelo em pé? Não, vamos embora, vamos fazer pré-natal, vamos cuidar, vamos acompanhar. Uai. Exatamente, aí já aconteceu, vamos correr atrás, né, e fazer a coisa adequadamente. Mas daqui a pouco eu tô com receio de descer, porque a gente já passou para 4 meses, agora estamos com 2 meses depois que cirurgia bariátrica. Ela diz, emagreci 10 quilos durante a gravidez. Eu queria que o Dr. Carlos comentasse se a curva de perda de peso pode ser diferente, né, porque ela ainda está numa fase que haveria ainda um benefício maior com relação a isso, mas ela diz o que é o mais importante. Fiz o acompanhamento com a ginecologista, tomava as vitaminas corretamente, minha filha nasceu com 3 kg, 130, foi tudo bem. Então, na verdade, Gessiane, você respondeu a sua, não sei se foi uma pergunta ou um auxílio para nós aqui contando a sua experiência, mas, de maneira geral, você respondeu a sua pergunta, né? O principal nesses casos é o acompanhamento de maneira adequada, né? Como é que você veria isso, Dr. Carlos, com relação à curva de perda de peso? Esquecendo, ela fez tudo certinho, ótimo, deu tudo certo. Mas mesmo apesar dela ter feito tudo certinho, bagunça tudo, né? A gente não tem um parâmetro, porque a partir do momento que você estaria esperando, a gente vem fazendo aquela curva de emagrecimento, a gente tem os parâmetros esperados num pós-operatório, a partir do momento que ela interrompe isso com uma gestação, então essa curva ela começa a oscilar, porque ela teria que estar perdendo peso, mas por outro lado ganhando peso com o surgimento de uma criança, então a ginecologista acaba tendo que ficar mais em cima mesmo, fazendo acompanhamento através de exames ultrassonográficos da criança, BCF, os parâmetros normalmente obstétricos que eles vão utilizando, né? Mas em relação a peso, isso daí é a última coisa que a gente fica preocupado, né? A gente não fica tanto preocupado em relação à quantidade de peso, o que ela está ganhando, o que ela está perdendo, e sim vai monitorando esse peso dela. Isso aí não pode ter oscilações grandes. Não tendo oscilações grandes, também não tem um parâmetro que a gente considera dentro da normalidade. Porque a gente também não considera em peso, a gente vai considerando sempre em porcentagem de perda de peso, a porcentagem do excesso de peso, depende de cada cirurgião, ginecologista ou obstetra, que vai estar dosando em porcentagem de perda de peso, a porcentagem do excesso de perda de peso,
ou mesmo em quilos, né, quantidade eliminada em quilos. Então, tudo isso pode variar, e a partir do momento que engravida, pode gerar uma certa confusão nessa curva de emagrecimento. E, mais uma vez, o que é importante é não ter grandes oscilações. Josimeire Gomes, primeiro, obrigado pela presença, pelo estar nos acompanhando, Josimeire. E aí ela diz, eu tenho 17 dias, aí eu já assustei porque estava vindo essa linha, falei, olha, Josimeire conseguiu já com 17 dias, mas não foi. Mas depois eu continuei aqui, Josimeire. Estou com 17 dias de operada e antes eu tinha dificuldade para engravidar, que ela diz ter ovário policístico. A pergunta dela é a seguinte, acredito que ela ouviu a nossa discussão sobre essa melhora na fertilidade pós-emagrecimento, né? E a pergunta dela é bem simples, colocando o DIU após a cirurgia, corre o risco de engravidar? Se ela utilizar o DIU, aí é diferente da pílula anticoncepcional para ela, né, doutora? Não, você colocando o DIU, fazendo o acompanhamento com o ginecologista, tá tranquilo. E muito provavelmente esse ovário policístico seu vai melhorar. Então não tem essa relação do emagrecimento com a absorção do DIU, né? A absorção que a gente fala que essa preocupação de mudança é naquele anticoncepcional que o paciente toma por boca, né? E por isso que aí tem que estar olhando esse acompanhamento. A Joselane Balbing, boa noite, Joselane. Aproveitando o momento, gostaria de saber da doutora se o uso de DIU Mirena tem relação com ganho de peso. Essa é uma pergunta bem comum, tá? Eu tenho algumas pacientes que às vezes relatam um ganho de peso, mas no geral não tem nenhum estudo que mostre que realmente tem uma associação de Mirena com ganho de peso dos estudos que já tem, tá? Então, assim, eu acho que o Mirena é bem tranquilo, ele quase não tem ação sistêmica, é mais local e geralmente ele é bem aceito pela maioria das mulheres. Mais seguro para quem fez bariátrica, isso já foi até tema de discussão, nós comentamos, né, Ana? Então, assim, conversar mesmo com o obstetra, é importante relatar que fez a cirurgia bariátrica. Porque uma vez também que a paciente chegue para ginecologista e não dê essa informação, o ginecologista, por vezes, não vai saber dessa condição. Então, o mais importante é conversar, ter esse aconselhamento com relação a essa mudança de hábitos. A Amanda Paz, ela faz um comentário que vale muito a pena ser lido, que ele endossa tudo isso que nós comentamos aqui. Muito obrigado, Amanda, por compartilhar isso conosco. Ela diz que ela engravidou com 4 meses, quer dizer, até antes do período recomendado, como nós dissemos. E depois de 4 anos estou com o mesmo peso, 58 quilos. Né? Isso mostra que, com certeza, é uma pessoa regrada, que faz o acompanhamento, que isso é o essencial. Né? De parabéns, isso aí. A gente orienta sempre que o mérito é dela. Ela está fazendo corretamente e está de parabéns. Nós já estamos aqui na reta final, eu vou contemplar o máximo que eu conseguir de perguntas, mas eu queria um pouco resumir o programa de hoje. Porque eu vejo que às vezes os pacientes vêm com uma certa dúvida, né? Poxa, mas aí eu tenho uma obesidade, só que eu também quero engravidar, que eu não tenho nenhum filho, e aí eu estou em medo de repente eu engravidar e eu perder minha cirurgia, ou ter uma complicação a mais com a cirurgia. Resumindo, Dr. Kaiser e Dra. Clícia, opinião de ambos. Mensagem para os nossos telespectadores. Vale a pena engravidar antes ou depois de operar? Falando do ponto de vista cirúrgico, a gente recomenda que depois, porque até o ginecologista, eu acredito, e o obstetra, os dois, o pediatra, tudo, vão ter um trabalho, vai ser mais fácil a execução, não só do período pré-natal, como também da execução do parto, mas acho que isso daí é a parte da Clícia. Cirurgicamente falando, para a gente não muda muita coisa, porque a gente ela pode estar engravidando, tendo uma criança, a gente vai fazer a cirurgia, não vai mudar nada. O ato cirúrgico em si, mas eu acredito que a Clícia pode comentar melhor, porque para o ginecologista e para o obstetra e para o pediatra, talvez facilite mais o serviço engravidar depois de uma cirurgia bariátrica. É isso, Clícia? Não, com certeza, depois da cirurgia, pensando assim, num ponto de vista médico, saúde, bem-estar materno-fetal, depois da cirurgia. Então, a maioria dos indícios, dos artigos, das evidências, né, apontam nessa direção, de que a paciente que pós-operatório, ela tem um acompanhamento melhor no pré-natal, menor condições gerais de doenças associadas, né, do que comparado com aquele paciente com obesidade e doenças associadas. É um paciente de muito maior risco, né? Recomenda-se 1 ano depois, né? 1 ano depois da cirurgia. Então, veja bem, para não haver uma confusão, aqui a gente está falando o seguinte, a paciente que tem uma obesidade comparado com aquela paciente que
operou e fez uma cirurgia bariátrica, né? Então, por vezes, pode haver confusão. Fala, poxa, mas fulano de tal fez o acompanhamento, foi mais tranquilo. Mas veja bem, uma paciente tem obesidade, às vezes condições associadas, ela vai ter uma melhora depois que ela opera. Então, a recomendação, se fosse uma opinião, e dar uma opinião por evidência científica, recomendado se engravidar depois da cirurgia bariátrica e, preferencialmente, após 1 ano da cirurgia bariátrica. Gente, a gente queria agradecer a todos pela audiência, pelo acompanhamento. Infelizmente não foi possível, foram muitas perguntas aqui, a gente não conseguiu contemplar todos. Desculpa por isso, nós agradecemos mais uma vez ao programa. Obrigado, Dr. Kaiser, obrigado, doutora Clícia, pela presença. A gente agradece. Ficamos à disposição. Boa noite a todos. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.